Bom, vamos falar então sobre aí o empréstimo do Lula, né? Como ficou conhecida essa nova revolução financeira no Brasil. Eu quero traçar alguns pontos aqui nesse vídeo que a gente vai ficar juntos até o final. Para entender, eu quero te mostrar o porquê que essa novidade do governo ela não enfrenta o real problema da economia brasileira, que é a grande inadimplência de pessoas que a gente tem no nosso país. Tá? Eu quero traçar. Meu Deus, está um pouco torto aqui. Eu quero traçar um pouco desse projeto, um pouco dessa linha de pensamento para te explicar o porquê que eu entendo que a gente tem uma grande inadimplência no Brasil, porquê que essa linha de crédito não resolve, aí já fica um pouco da minha opinião aqui, e o que eu tenho visto na minha consultoria, atendendo pessoas, o que tem acontecido, né, dentro desse planejamento financeiro das pessoas no Brasil. Se você não me conhece, provavelmente você não me conhece, eu sou Pedro, sou consultor financeiro, eu trabalho com planejamento financeiro, já atendi mais de 500 pessoas no Brasil e no mundo, cuidei de mais de 130 milhões de reais. Basicamente isso é um pouco do meu trabalho. Hoje eu tenho uma metodologia financeira de 7 passos, onde eu atendo as pessoas sempre seguindo esses 7 passos e fazendo a vida delas voltar ao normal nas finanças. Tá? A ideia central desse vídeo é justamente entender o real problema da economia brasileira em relação às finanças pessoais. Os dados do Serasa de janeiro de 2025 mostram que 75% das pessoas no Brasil são inadimplentes, que são aquelas pessoas que têm alguma conta atrasada, mesmo que não seja um devedor de fato, né? Não é uma conta que está vencida. Dentre os devedores de fato, aí, acho que se eu não me engano, estava em mais de 50%, 60% da população. Então é muita gente endividada no Brasil. A maior parte da inadimplência das pessoas é em cartão de crédito e utilities, que a gente chama. O que são utilities? É a conta de luz, a conta de água, o gás de cozinha, né? Algumas outras coisas. E isso se reflete que o real problema do Brasil é o baixo poder de compra da nossa população. Nós somos um povo que tem um baixo poder de compra. Eu não preciso me estender muito nesse assunto. É só você ir no mercado e você ver o quão pouco o seu dinheiro consegue comprar. Principalmente se a gente olha ao longo dos anos, a gente vê que esse poder de compra vem diminuindo muito ao longo do tempo. Quando a gente fala da pessoa, da responsabilidade pessoal de cada pessoa, a maioria dos brasileiros, inclusive as pessoas que investem, tá? Inclusive essas pessoas que têm dinheiro investido no banco, elas não são pessoas organizadas financeiramente. A gente tem muito problema em se organizar financeiramente. A gente tem muito problema em saber o que está acontecendo com o nosso dinheiro. Então, esses são os reais problemas do Brasil, porque se a gente estipula esse problema para 200 milhões de pessoas, que é a nossa população mais ou menos no Brasil, a gente gera um efeito, uma reação em cadeia, vamos dizer assim, que é extremamente prejudicial para a nossa economia. Tá? Hoje no Brasil, a gente tem 3 problemas, na minha visão, que são problemas estruturais, ou seja, um problema da economia brasileira, do modelo de capitalismo, se eu posso dizer assim, modelo de economia que a gente tem. O primeiro problema é uma inflação recorrente. A gente tem sim uma inflação que ela está sempre presente no Brasil. Por mais que seja 3%, 4%, a inflação aqui nunca é zero, nunca é 1%, nunca é 1,5%, é sempre muito mais que isso. Em 2024, a gente fechou com 4,82% de inflação e a gente vai se aproximar aí dos 5, 6% de inflação anualizada nos próximos meses no Brasil, é a expectativa do mercado, tá? Não quero entrar na pauta de que o mercado acerta ou não a previsão, mas a gente está rumando aí a esses 5% muito rapidamente. A gente teve em fevereiro uma inflação de mais de 1%. Então, isso mostra como a inflação ela é sempre presente, né? Um outro ponto que a gente percebe, em especial após o fim do governo Dilma, do impeachment da Dilma, até mais ou menos ali o fim do governo Bolsonaro, né, até o primeiro ano de Lula mais ou menos, é uma falta de reajuste salarial acima da inflação. Por que que isso é importante? Quando a gente reajusta o salário acima da inflação, a gente pelo menos compensa o poder de compra e aumenta um pouco a capacidade de compra da nossa população por um tempo. Porque quando a gente reajusta somente pela inflação, o que a gente está fazendo? Vamos supor, uma pessoa ganha R$ 1.000, só para facilitar o cálculo, né? E a inflação foi de 10%, ela tinha R$ 1.000 durante todo o ano, e depois, quando ela reajustou pelos 10%, ela não ganhou o poder de compra, ela só repôs o poder de compra que ela perdeu durante o ano anterior. E quando a gente reajusta acima da inflação, a gente abre uma folga para o futuro, de, sei lá, 1 mês, 2 meses de inflação, mas a gente abre essa folga e é quase um respiro, assim, quase uma saída do sufoco momentânea. E quando a gente tem isso de uma forma gradativa e uma forma recorrente, a gente consegue sim ter uma massa trabalhadora que consegue comprar muito mais coisas. O problema é quando a gente não tem outras medidas
porque essa medida específica de reajustar acima da inflação, ela é uma medida inflacionária. Então a gente tem que tomar outras medidas para reduzir esse impacto inflacionário dessa medida. E o problema é a gente tomar somente o reajuste do salário como uma solução. Não é. Existe um arcabouço de coisas que a gente precisa fazer na economia. E é muito do que está acontecendo. No Brasil, hoje, a gente tem um gasto do governo muito mais alto, em especial na parte de benefícios sociais. E não estou aqui criticando se é certo ou errado fazer isso, estou falando o que de fato acontece. E esse aumento de benefício social, esse aumento de gasto do governo, você recebe dinheiro do governo, você vai fazer o quê? Você vai comprar uma comida diferente, você vai sair para jantar, você vai passear, você vai gastar em alguma maneira. E isso vai gerando um efeito em cadeia que gera uma inflação um pouco mais alta, que é o aquecimento da nossa economia. Então é basicamente isso que vem acontecendo. Então, esse reajuste por si só, ele ajuda no planejamento financeiro das pessoas, na saúde financeira das pessoas, mas ele é um ajuste momentâneo. Né? Ele é um ajuste que ele é temporário, ele não resolve o problema. É como se você tivesse uma goteira e você colocasse o balde na goteira. Você coloca aquele balde na goteira. Você sabe que uma hora aquele balde vai encher e ele vai transbordar, se aquela goteira continuar caindo ao longo do tempo. Né? E aí o terceiro ponto, que é uma estrutura econômica, uma presença econômica muito forte no Brasil, é a baixa produtividade dos nossos trabalhadores. O Brasil tem uma produtividade média de trabalhador muito mais baixa do que outros países. O que isso quer dizer? O quanto cada pessoa produz por hora trabalhada. Né? Na Europa, nos Estados Unidos, até mesmo na China, a produção dos trabalhadores, a produtividade deles é muito maior do que no Brasil, e isso explica muito por que os salários não aumentam há muito tempo, por que a nossa renda per capita não aumenta há mais de 15 anos, se eu não me engano. Né? Então faz muito tempo que a nossa renda per capita não aumenta, e a gente precisa focar de fato nesses problemas. Perceba que a inflação recorrente, a falta de reajuste e a baixa produtividade, elas não são resolvidas pelo empréstimo consignado do CLT. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, entende? Então, a gente tem um real problema da economia brasileira e a gente tem uma solução que não atende a esse problema. É um problema que ele é uma solução que é quase que ineficiente, quase que sem resultado para os reais problemas da economia. Né? Então, a gente tem esse primeiro ponto de visão estrutural da economia brasileira, como a gente tem esses problemas e como esse crédito CLT ele não resolve os nossos problemas estruturais. Quando a gente olha do segundo viés, é o viés da falta de educação financeira, tá? E a falta de educação financeira, eu preciso começar quebrando um mito. Qual que é o mito? Muita gente fala, e eu por muito tempo concordei com isso, e quando eu fui me debruçar sobre o tema para comprovar isso, eu não consegui comprovar. Que é a falta de educação financeira é um projeto político de fulano de tal para que as pessoas continuem dependentes do Estado. Isso não é passível de comprovação. Não tem como comprovar isso. Eu tenho uma newsletter, inclusive o link está aqui na descrição, você pode ir lá, onde eu tenho um texto que analisa como que os políticos, os candidatos à presidência de São Paulo, à prefeitura de São Paulo, eles investem o dinheiro deles. E a gente vê que, pô, o cara que é um prefeito, o cara que se candidata à prefeitura e tem um grande patrimônio, como é o caso do Pablo Marçal, como é o caso do Datena, que foi a Tabata Amaral, enfim, pessoas que são esclarecidas, né, pessoas que têm conhecimento de economia, essas pessoas, elas não investem bem. Essas pessoas, os investimentos delas são muito ruins. Então, como é que eu vou pedir, como é que eu vou cobrar de um político que ele entregue educação financeira para as pessoas, se nem mesmo ele tem educação financeira, se nem mesmo ele faz um planejamento financeiro para ele, entende? Então a falta de educação financeira, ela não é um projeto político. Apesar disso, a falta de educação financeira da população brasileira aumenta sim a dependência do Estado. E isso não é bom e não é ruim, isso simplesmente acontece. Claro, na minha visão isso é muito ruim, mas é um fato, né? Porque no momento que você não tem uma educação financeira, o que você não vai fazer? Você não vai se programar para uma aposentadoria, você não vai se programar para comprar uma casa, você não vai se programar para comprar um carro. E aí, quando você faz isso sem se programar, você vai começar a depender do INSS. Se você for demitido, você vai depender do seguro-desemprego. Se você se afastar, você vai depender do auxílio-doença. Perceba que o que eu estou falando eu não estou dizendo para a gente acabar com esses benefícios. O que eu estou dizendo é que não é digno a pessoa depender desses benefícios, entende? Então é justo sim a pessoa ter o seguro-desemprego, ter o auxílio-doença, mas depender disso para viver, eu já acho meio complicado, tanto por parte da pessoa quanto por parte do governo. Né? Então, a falta de educação financeira ela não é um projeto político,
apesar disso, ela aumenta a dependência do Estado via INSS e seus demais benefícios, via outros benefícios sociais que a gente tem, tá? Um outro ponto, talvez seja o mais importante, é o que eu mais vejo aqui na consultoria, é que a falta de educação financeira, logo, a falta de planejamento, a falta de organização e a falta de investimentos, ela atrapalha o crescimento pessoal e o crescimento profissional das pessoas. Isso é uma coisa que eu vejo, tá? Posso dar um exemplo. Eu estou gravando esse vídeo num dia e, né, considerando o dia de hoje, ontem eu falei com uma pessoa, eu fiz uma reunião com uma cliente que chegou na consultoria e ela foi a primeira pessoa que chorou em reunião comigo. Ela chorou copiosamente. E o que aconteceu? Ela falou assim: Pedro, eu não consigo guardar o meu dinheiro, eu não consigo me organizar financeiramente, eu tive um filho, meu filho tem 1 ano e 8 meses, e eu me sinto a mãe mais fracassada do mundo por não estar construindo nada para o meu filho. E ela chorou muito em relação a isso. E olha como isso é um crescimento pessoal que ela não está tendo, uma realização pessoal que ela não está construindo, né? Uma pessoa que não organiza as contas, ela não se realiza. Ela trabalha porque ela precisa trabalhar, ela sobrevive, né? Ela adota empregos que ela precisa adotar para sobreviver, porque ela precisa ter dinheiro para pagar as contas, né? E a parte de realização profissional é mais que evidente, né? Uma pessoa que não tem dinheiro, ela não consegue pagar uma faculdade, ela não consegue pagar uma pós-graduação, ela não consegue pagar curso de especialização, então a gente trava o crescimento. E perceba como esse ponto, não sozinho, mas esse ponto especificamente, ele conversa com a falta de produtividade do nosso trabalhador brasileiro, que eu mencionei ali atrás no vídeo, né? Então, o que é a solução? Né? Qual que é a solução para a gente fazer isso a um nível de governo, né? O que o governo pode e deve fazer para melhorar isso, no meu ponto de vista, é ser insistente, chato e incentivar a organização financeira tanto nas escolas quanto nas repartições públicas, tá? Porque nas repartições, e muita gente não fala das repartições públicas, tá? Mas tem muito funcionário público que é extremamente endividado, e eu tô falando de funcionários públicos que ganham 20, 30 mil reais, são pessoas que têm dívidas, e eu já atendi várias dessas pessoas na minha consultoria, né? E nas escolas, por um motivo evidente, né? Pô, uma criança que aprende sobre dinheiro desde o início, ela vai ter uma visão diferente sobre o dinheiro ao longo da vida, e ela vai ser muito mais organizada. Então, de novo, por que a gente não consegue ter uma educação financeira, um país com uma menor inadimplência? Porque a gente não sabe como lidar com dinheiro. Eu, Pedro, sou uma pessoa que não aprendi a lidar com dinheiro com os meus pais. Minha mãe não me ensinou, meu pai não me ensinou, meus avós não me ensinaram e a escola não me ensinou. Eu tive a sorte, vamos dizer assim, de lidar com temas financeiros na minha vida de uma forma autônoma, acabei gostando do tema e me aprofundei, né? E hoje eu trabalho como consultor financeiro e planejador de investimentos para as pessoas como um todo, né? Mas tem pessoas que não aprendem, nem com os pais, nem com os avós, nem com a escola, nem com a faculdade, e se tornam médicos, se tornam dentistas, se tornam outras profissões, e aí acaba que a vida está sempre naquela função de correr atrás do prejuízo, né? Essas pessoas não se aprofundam no planejamento financeiro como um todo, né? Inclusive, se vocês quiserem fazer parte do meu método de construção de patrimônio financeiro, na minha consultoria, é um método de 7 passos, tem um link na descrição. O objetivo do meu YouTube não é vender, mas eu sempre deixo para quem quer participar, tá? Então, sobre o modelo do empréstimo do Lula, eu não gostei, eu acho que não atinge o real problema, mas, por outro lado, é uma característica muito forte do governo Lula 1 e 2 e agora no Lula 3, que é a expansão do crédito. É um governo que dá muito crédito, aumenta financiamento, aumenta empréstimo, aumenta consignado, faz a economia girar através de crédito. É uma característica muito forte do governo, tá? Mas, de novo, não mexe nas pautas principais da nossa economia, não mexe onde de fato está o gargalo da nossa economia, da nossa inadimplência como um todo. Na visão dos bancos, é uma excelente medida. Eu estava vendo na CNN que a Caixa está com um custo mais ou menos a partir de 1,6% ao mês para esse crédito consignado. Então vamos usar 1,6% ao mês. Tem lugar que é 3%, tem lugar que é 4% ao mês, tem lugar que é mais que isso. Mas vamos usar esse 1,6%. Fazendo o cálculo de 1,6% ao mês, dá mais ou menos 21% ao ano. Então pensa para o banco vai te emprestar um dinheiro a 21% ao ano. Vai ser descontado da sua folha de pagamento, então você não tem como ficar inadimplente nesse empréstimo, né? A única forma de você ficar inadimplente é você ser demitido. E se você for demitido, eles vão descontar da sua multa rescisória até 100% do valor devido
e se não for suficiente, eles descontam até 10% do seu FGTS. Então, o governo criou quase um grande FGC, né, um Fundo Garantidor de Crédito, uma garantia muito forte para os bancos. Então, os bancos cobram juros altíssimos, menores do que o empréstimo pessoal, sim, mas são juros altos e com excelentes garantias de que eles vão receber esse valor. Então, ficou um projeto muito bom para os bancos, uma ilusão de que ficou muito bom para as pessoas, mas ficou um projeto que não acaba com a nossa ineficiência, com o nosso projeto, com a nossa estrutura de país inadimplente. Tá? Então essa é um pouco da minha análise sobre esse projeto. Eu sou especialista em investimentos e planejamento financeiro, eu trabalho com isso, então eu sei muito bem do que eu estou falando. Tá? Vou pedir para vocês se inscreverem no canal, eu estou na luta aí pelos 1000 inscritos para eu conseguir monetizar o canal, e se deixar um like aqui também fica super legal. E me comenta o que vocês acham desse tema, se vocês gostaram desse crédito, se vocês já usaram esse crédito após o lançamento dele, me conta aqui nos comentários que eu quero saber, e eu espero vocês em outros vídeos do canal.